capítulo 25. Mateus capítulo 25. Parábolas do fim do mundo. No capítulo 24, Jesus soube demonstrar aos seus discípulos que a destruição de Israel não significava o fim do mundo. O fim do mundo viria muito tempo mais tarde, depois da destruição de Israel. O dia e a hora, porém, ninguém sabe. A maioria será surpreendida. E a vida no mundo seguirá o seu cotidiano, quando de repente haverá uma separação rápida e definitiva das pessoas com as quais se convive. Podia demorar, e muito, dando tempo para que a maldade de alguns servos do reino se revelasse. Estes servos do reino seriam lançados fora e castigados. Então a vigilância é necessária, pois aquele que pensa estar de pé, veja que não cai. Amém? Amém. O capítulo 25 é a continuação da exortação do Senhor Jesus aos seus discípulos. Então ele não está pregando para as multidões, para as pessoas do mundo, sobre a sua segunda vinda. Ele está exortando os seus discípulos. E ele deixou magistralmente este alerta através de 3 parábolas que reforçam os princípios anteriores, mas revelam também o que e como acontecerá o último dia. Então você tem aí no capítulo 25 sobre as virgens. E a ideia central é: ninguém será salvo por empréstimo. Ninguém se salva por empréstimo. Você vai entender isso hoje à noite. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Mas você também tem no capítulo 25 os talentos, que significa que todos nós recebemos o suficiente de Deus, dos seus recursos espirituais, para podermos multiplicar. Amém? E por fim você tem ali a parábola que é o grande julgamento. Mas você tem a ideia dos cabritos, né? Então você tem no capítulo 25 as virgens, os talentos e os cabritos, né? Que experimentarão um afastamento eterno. Mas o ponto principal é cuidado para você não descobrir no último dia que ao invés de ovelha, você era um cabrito. Amém? Mas isso é lá no último dia, né? Não é por agora. Observação: para que estas exortações funcionem com a sua vida, você precisa ter fé na volta de Jesus. Amém? Você precisa ter fé na volta de Jesus. Eu vivo a minha vida esperando Jesus voltar. Amém? Eu vivo cada dia aguardando a vinda dele. Bem, vamos ler versículos 1 a 13. O Flávio leia para nós, versículos 1 a 13. As virgens ao encontro do noivo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito:
Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele às boldas, e fechou a porta. Mas mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Muito bem. Então você tem aí as virgens ao encontro do noivo, né? As virgens, um grupo de virgens, é uma figura muito apropriada para o cristão, amém? Porque o cristão tenta viver com pureza e santidade, dedicado a um só esposo. Mas aqui as virgens eram, na verdade, as damas de honra naquele cortejo nupcial, até a casa da festa, da celebração. Então talvez o caminho da travessia daquele casal era mais longo. E essas 10 virgens se juntariam à festa na reta final para as núpcias do casal. Então, em geral, né, o noivo buscava a sua esposa na casa da família dela e a levava em procissão, em cortejo, para a casa dele, onde se realizaria a festa e, consequentemente, as núpcias. Então, nós, os cristãos, estamos aguardando o noivo, amém? O noivo chegar. Nós, os cristãos, estamos aguardando Jesus para uma grande celebração de alegria, amém? Amém. O reino de Deus e a comunhão espiritual e eterna será uma grande celebração de alegria. Agora, nós estamos, como aqui na parábola, num mundo escuro, não é verdade? Na oração do irmão foi mencionado coisas, né, novas que estão acontecendo, novas modalidades de se praticar o mal, né? Enfim, estamos no mundo escuro, né? Estamos no mundo tenebroso. Mas todos nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas, amém? Você tem a lâmpada, você tem a luz. Os cristãos são sal da terra e o quê? Luz do mundo. Luz do mundo. Não é à toa que Jesus disse isso sobre nós. Agora, alguns dentre os irmãos são nécios. A palavra nécio quer dizer tolo, insensato, né? Sem noção das coisas, né? Então, nécio. Então, alguns dentre os irmãos, né? Falando do reino de Deus em geral, alguns dentre os irmãos são nécios, outros são prudentes, né? Prudentes, né? Mas aqui na terra, né, eles andam juntos, né? Andam juntos, andam tudo misturado. Mas na eternidade, eles se separarão definitivamente. Amém? Então aqui na terra, cristãos nécios, cristãos prudentes, andam todos juntos, né? Mas na eternidade se separarão. Os nécios, eles nunca têm combustível suficiente, né? Os cristãos nécios, eles não têm nada de reserva. Eles estão, né, vivendo a vida cristã, mas eles não têm gordura para queimar, né? Eles não têm nada de reserva. As suas botijas, né, na versão do plano está as vazias, né? As suas botijas estão o quê? Estão vazias, ou com óleo só, né, o mínimo, né?
As suas botijas estão vazias, ou melhor, às vezes, até deixadas em casa. Né? Agora, os crentes que são prudentes, eles têm sempre algo mais. Amém? Eles têm gordura para queimar, eles têm crescimento espiritual, eles têm resistência para ir levando a vida cristã com êxito e com entusiasmo. Os cristãos que são prudentes, eles têm algo mais. Eles estão sempre preparados e entusiasmados com a obra do reino. Amém? Por quê? Eles não querem perder o quê? Eles não querem perder essa festa de jeito nenhum. Amém? De jeito nenhum. Então elas, as virgens prudentes, se preparam para esperar a noite toda, se for necessário. E aí tem uma frase na parábola de Jesus, que diz assim, tardando o noivo. Né? Faz parte da parábola. Então, tardando o noivo, esta é uma indicação que Jesus ia demorar a voltar. Né? Como de fato, Jesus não veio no primeiro século, embora ele foi aguardado no primeiro século. Né? E as 10 dormiram à espera do noivo, mas as nécias foram surpreendidas, né? Elas acordaram junto com as prudentes, né? Quando ouviram qual grito? Eis o noivo! Né? A cada vilarejo que se aproximava, por onde ia passar o cortejo, aquele escolhido, né? Contratado da voz mais grossa, né? Dizia, eis o noivo! Está chegando. Né? E aí elas começaram a se preparar, e elas se prepararam junto com as outras, junto com as prudentes, né? Estava todo mundo muito feliz, achando que ia todo mundo, né? Mas as nécias não estavam o quê? Elas não estavam preparadas. Agora note bem a cena. A cena. As nécias, elas não estavam em total escuridão. Concorda comigo? As nécias não estavam em total escuridão. Então Jesus não está falando das pessoas ímpias, perversas. Ele está falando de 2 tipos de pessoas que vivem no seu reino. Se a pessoa está na igreja, se a pessoa está no cristianismo, se a pessoa está junto com os irmãos, ela nunca estará em total escuridão. Alguma luz ela tem. Então as nécias não estavam em total escuridão, mas elas não tinham o quê? Elas não tinham luz suficiente até que o noivo se aproximasse, né, rapidamente. Então imagine o desespero quando elas disseram, as nossas lâmpadas estão se apagadas. Imagine o desespero quando elas percebem o noivo está se aproximando, olham para suas botijas, não há óleo, e as lâmpadas que estavam acesas, que elas tinham, estavam o quê? Se apagando. As nossas lâmpadas estão se apagando. Então aí você tem a aplicação espiritual. Esta é infelizmente o quê? A condição espiritual de muitos discípulos. Ou melhor dizendo, de alguns discípulos, entre outros, né? Ou seja, as suas lâmpadas estão o quê? Suas lâmpadas estão se apagando. Algumas já se apagaram completamente. Aí a pessoa faz o que quando a lâmpada dela se apaga completamente? Sai da igreja, afasta dos irmãos, começa a pecar. Aí a lâmpada já apagou. Mas de outros, né? Na condição espiritual, de que infelizmente alguns discípulos, aí entre outros estão, é que as suas lâmpadas estão se apagando. Note bem.
embora não estejam na escuridão total, o pouco de luz que possuem é insuficiente para salvá-los. Então, como anda a sua lâmpada? Bem acesa, queimando, não dá nem para olhar direito de tão brilhante que está, não dá nem para chegar perto de tanto calor que a sua lâmpada está emitindo. Como está a sua lâmpada e a sua botija cheia de óleo transportando, mas a botija é sua, hein? Como está a sua firmeza em Cristo? Avalie a sua vida. Como está o seu crescimento na palavra do Senhor? Talvez você não tenha muito conhecimento, crescimento espiritual, mas isso não pode ser insuficiente, amém? Para te salvar. Então a solução que as nécias propuseram, qual foi? Elas olharam para as prudentes. Opa, vocês têm óleo aí, hein? Aqui, ó, divide com a gente, né? Vamos repartir aqui, né? Tem dó de nós. Mas não foi aceito. Por quê? Porque se elas dessem, apagaram todo mundo. A solução que as nécias propuseram não foi aceita. Por quê? Porque as prudentes eram más? Não. Porque existem coisas que nós não podemos dar. Existem coisas que é impossível compartilhar. Existem coisas que não se emprestam. Existem coisas que não dá para fazer pelos outros. Concorda? Amém. Eu não posso emprestar o meu zelo e a minha obediência para ninguém. Eu só posso ensinar algumas coisas, né? Tá vendo? Você não pode, né, dar. Quantas pessoas você gostaria de que fossem cristãos, fiéis, aprendessem a palavra, fossem salvos, mudassem de vida, se você pudesse fazer alguma coisa, mas não dá, não dá. Quantos irmãos eu poderia trabalhar para que eles pudessem ser fiéis até a morte? Mas aí a parte deles, não tem jeito. Então existem coisas que nós não podemos dar, compartilhar, emprestar ou fazer por outros. Então, em relação à salvação, cada um tem que responder por si. Então, nesse sentido, não dá para solucionar um problema que é do outro. Amém? Mas você pode o quê? Manter a sua lâmpada acesa. Isso aí. Falou, ó, vai, compra lá, se vira, né? Não vai dar tempo, mas é problema seu, né? Digamos assim. Né? Então não dá para solucionar um problema que é do outro. Então cada um dará conta de si mesmo a Deus. Né? Então se a sua lâmpada apagar, a culpa não é minha. Amém? Se a minha lâmpada apagar, a culpa não é sua. Fique tranquilo. Né? Fique bem. Agora então lembra, o pai não vai salvar filho. Né? A esposa não salvará o marido não salvará a esposa. A mãe não salvará a filha. Cada um tem que ficar apercebido para que a sua lâmpada não falte óleo. Amém? Amém. E ao saírem elas, né? Quando elas saíram, né, Paulo? Que a lâmpada estava apagando mesmo. Ficar ali ou sair, né? Para buscar mais, talvez, quem sabe, dava tempo. Ao saírem elas, chegou quem? Chegou o noivo. Chegou o noivo, né? E aí as virgens
sábias, prudentes, né? Com suas lâmpadas acesas, com as botilhas cheias de óleos, entraram, sim ou não? Entraram para as bodas com o noivo. Está vendo? Muito bem. E o que a Bíblia diz? Que a porta... Fechou. A porta se fechou. Você está vendo que a porta fechou-se. E quando esta porta se fecha, qual é o problema? O velho. Nunca mais vai abrir. Nunca mais vai abrir. Deus é bom. A porta dele fica aberta tempo suficiente para qualquer pessoa aproveitar a oportunidade. Mas quando essa porta se fecha, qual é o problema? Jamais abrirá novamente. Então, irmãos, um vacilo e nós ficamos fora para sempre. Eis que você quer? Eis que eu quero? Não! Então o que nós fazemos? Sejamos virgens, prudentes, que mantém suas lâmpadas acesas, que não deixa faltar óleo na sua botija, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? E ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da Palavra de Deus e fazer o que a Palavra condiz que nós façamos. Então a parábola termina com um clamor. Qual é o clamor? Senhor, abre-nos a porta! Mas esse clamor é atendido? Não. Exatamente. Então a parábola termina com um clamor que não será atendido. O desespero de quem tinha luz, mas ficou na ignorada escuridão. Está vendo? Enquanto a celebração acontecia lá dentro, aquelas pessoas que a princípio tinham alguma luz acabaram ficando na completa escuridão, ignoradas pelo noivo. É assim que termina a parábola. Um desespero. E a aplicação aqui é que diz assim nesse versículo: mais tarde elas chegaram lá, mas a festa já estava rolando e as portas já estavam fechadas. Então mais tarde será o quê? Tarde demais. Tarde demais. Agora eu sei que pessoas vão querer ser salvas. Eu sei que todo mundo que já passou pela igreja de Cristo, né, e recebeu o ensinamento puro, genuíno, autêntico do cristianismo verdadeiro, vão querer ser salvos. Eu sei que muita gente vai querer ser salvo, né? Vão querer ser salvos, porque a salvação é uma coisa boa, quem não quer ser salvo, né? Mas mesmo querendo ser salvos, e mesmo não sendo as piores pessoas do mundo, né? Porque às vezes a pessoa entra no cristianismo, mas ela sai do cristianismo, mas não volta a ser uma pessoa tão perversa assim, concorda? Ela continua tendo algum resquício de luz. E essas pessoas vão querer ser salvas, né? Mesmo não sendo as mais perversas, pervertidas, pecadoras, mundanas, elas irão ser ignoradas pelo noivo, né? Então, um ponto interessante aqui da parábola é você pensar: essas pessoas não eram pessoas perversas, né? Pervertidas, pessoas mundanas. Jesus não está contando esta parábola para esse tipo de pessoa. Ele está contando esta parábola para pessoas como eu e como você, amém? Para nos alertar, para que a luz que nós tenhamos não se apague, para que a botilha que nós temos não esvazie, amém? Para que nós não sejamos pessoas que não sejam perversas, mas que no final vão querer ser salvas e não vão poder ser salvos por falta de luz suficiente em nossas vidas. Então, eu acho que jamais você pode supor que você tem azeite
de luz suficiente. Um grande erro das pessoas é achar que elas já chegaram lá, já têm conhecimento suficiente, não precisam de mais. Para que ler a Bíblia se eu já li uma vez? Para que ir naquele estudo se eu já ouvi aquela lição? Né? Para que estudar de novo aquele livro se eu já tive um curso daquilo? Né? Eu não sei, né? Por que estar naquele ambiente se eu já conheço, né? Como é que é, enfim. Então jamais suponha que você tem luz suficiente. Jamais suponha que você tem azeite suficiente. Esteja alerta, amém? Continue buscando o crescimento espiritual, lâmpadas acesas, acompanhando o nível de óleo na sua botija, para que não sejamos ignorados pelo noivo que tanto esperamos. Amém? Nós esperamos por Jesus, mas as nossas lâmpadas não podem se apagar. Não pode faltar óleo em nossos vasilhos. Amém? Então que nós possamos ficar como? Apercebidos. Amém? Amém. Apercebidos. Porque nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito. Nós não podemos achar que já chegamos, né? E que temos o suficiente. Precisamos sempre buscar mais. Amém? Amém. Então, que possamos esperar Jesus preparados para ficar a noite toda esperando ainda que Ele demore. Amém? Amém. É interessante dessa história observar também o seguinte, que as pessoas que não foram, entre aspas, salvas nesse momento, não entraram para as boldas, não estavam com a luz apagada. Elas estavam sem azeite